Oi pessoal, bom dia. Então, vou fazer um videozinho rápido sobre grandezas proporcionais, né? Diretamente e inversamente proporcional, tá? Então, o que são grandezas proporcionais, né? Tem seus valores aumentados, né? Essas grandezas têm seus valores aumentados ou diminuídos em relação ao que pode ser classificado como proporcionalidade, direta e inversamente proporcional. A gente vai entender isso um pouco mais no exercício. Olha só o que eu trouxe para vocês. Um atleta dá 6 voltas numa pista em 24 minutos. Mantendo a velocidade constante, ou seja, não altera a sua velocidade, quantas voltas ele dará em 2 horas? Então, observe, se ele dá 6 voltas em 24 minutos, né? Como 2 horas equivale a 120 minutos, bom, se ele não mexeu na sua velocidade, ela é constante, né? Ele tem aquele mesmo ritmo de corrida, então subentende que aumenta a quantidade de minutos, também aumenta a quantidade de voltas, né? Quando isso acontece, a gente chama de grandeza diretamente proporcional, porque aumenta uma informação, né? Vamos dizer assim, aumenta a outra também. Então, se aumenta o número de voltas, aumenta o tempo, né? Então, essas grandezas chamadas de diretamente proporcionais, a gente faz da seguinte forma para calcular. Primeiro, a gente monta uma tabelinha, tá? Porque a gente vai colocar as informações aqui, ó, número de voltas, né? Que eu estou comparando, os valores que ele deu referente a número de voltas. E aqui, no outro lado dessa coluna, tempo que ele gastou para dar essas 6 voltas. E aí, na informação do texto, ele diz, ó, 6 voltas, aí eu coloco aqui embaixo, em 24 minutos. E o que ele quer saber é a quantidade de voltas, né? Quando ele aumenta essa quantidade de tempo. Então, de 24 foi para 120, porque ele falou em 2 horas, né? Bom, se vocês observarem, aumenta o tempo, aumenta a quantidade de voltas. Então, ó, as duas setinhas estão para o mesmo lado. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. E aí, eu armo assim, como uma forma de proporcionalidade. Eu coloco 6 sobre x, né, que é essa informação, nessa ordem, e 24 sobre 120. Então, 24 sobre 120. Bom, quando eu tenho essa proporção aqui, eu tenho, na verdade, a igualdade de duas razões. Lembra que a gente viu na aula, né? Razões. Então, quando eu tenho isso, a gente chama esse e esse aqui de extremos e esse aqui de meios. Então, a multiplicação dos extremos, o resultado que dá tem que ser igual à multiplicação dos meios, tá? Isso é uma regrinha de proporcionalidade, né? Então, a gente vai fazer isso, que é multiplicando cruzado, né? Então, a gente vai ter 24 vezes x é igual a 120 vezes 6, né? A multiplicação dos meios igual aos extremos. Pronto. Como eu quero saber o valor de x, eu isolo ele, esse 24 vem dividindo aqui, tá certo? Então, aqui é só fazer a continha. Eu posso dividir o 24 por 6, então aqui vai simplificando, vai dar 1, né? 6 vezes 4, 24. E posso simplificar o 120 por 4, que vai dar 30. Logo, a gente tem 30 voltas. Então, na verdade, em 2 horas, né, que foi 120 minutos, esse atleta consegue dar 30 voltas, aumentou o número de voltas, diretamente proporcional, né? Então, tem algumas grandezas que a gente classifica em diretamente e inversamente proporcional. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, ó, esse aqui, ó, consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. Tá vendo? Eu gasto mais combustível, logo eu percorro mais quilômetros, diretamente proporcional. Quantidade de tijolo e área de uma parede. Quanto maior a quantidade de tijolo, maior a parede, diretamente proporcional. Desconto dado em um produto e o valor final pago. Quanto maior o desconto, menor o valor que eu vou pagar, né? Que isso é um desconto inversamente proporcional. Viu? Maior o desconto, menor o valor pago. Tá vendo que é inverso, né? As duas palavras? Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Número de torneira de mesma vazão e tempo para encher uma piscina. Bom, se tem a mesma vazão, quanto maior, né? O número de torneira,
Então, menor o tempo para encher a piscina, inversamente proporcional, né? Mais torneiras, eu gasto menos tempo para encher. Então, as duas primeiras diretamente e as duas inversamente. Um outro exercício que eu trouxe para vocês é esse aqui, ó. Por exemplo, numa lanchonete, tem 4 liquidificadores. Então, eu demoro 10 minutos para fazer os sucos, uma certa quantidade de suco nessa lanchonete, tá? Bom, se eu aumentar o número de liquidificadores para fazer a mesma quantidade de suco, o que vocês acham? O tempo vai diminuir ou vai aumentar? Bom, se eu vou fazer a mesma quantidade de suco, né, e aumentar o número de liquidificadores, o tempo vai reduzir. Então, elas são inversamente proporcionais, né? Aí, como eu faço isso? Pego a primeira fração aqui, ó. Se aqui daqui para cá aumenta, né? E aí a gente viu que diminui a quantidade de tempo, então a setinha fica ao contrário. Logo na hora de armar, eu tenho que inverter uma dessas frações, tá? E aí eu escolhi inverter essa aqui. Porque quando a gente chegar a 3 frações ou 4, né, informações, né? Eu vou mostrar a vocês na próxima aula o porquê que eu separo a incógnita, eu mantenho ela nesse formato e o restante aqui eu inverto, tá? Aí, a princípio, como são 2 aqui, vamos ficar só nessa informação. Quando for de 3 ou mais informações aqui, né, que ele dá no texto, aí eu mostro a vocês como faz. Então, eu repeti aqui, ó, o 10 sobre x, porém, como é inversamente proporcional, eu preciso inverter uma das informações. E aí vai ser essa aqui. Então, o 8 fica em cima e o 4 embaixo. Pelo mesmo motivo, né, multiplica o cruzado, porque é uma igualdade de 2 razões, né, pela regra multiplica cruzado. Então, vai ficar 8 vezes x, 8x, 10 vezes 4, 4 vezes 10 aqui é 40, né? Esse 8 está multiplicando, passa para cá dividindo, 40 dividido por 8, 5. Então, como aqui, ó, é o tempo, né? Então, 5 minutos. Então, em 5 minutos, ou seja, pela metade do tempo, eu vou conseguir fazer a mesma quantidade de sucos, aumentando, dobrando o número de liquidificadores, tá vendo? E é isso. Então, tem lá, eu postei as páginas, caso vocês queiram dar uma lida no material, né? E fazer algum exercício, vocês podem fazer. Ou se não, assistam o vídeo, na próxima aula eu trago exercício para a gente exercitar e falo um pouquinho mais sobre grandeza diretamente e inversamente proporcional, tá? Bom feriado para vocês.